Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmo 143, verso 10. Esta é uma oração sobre fazer, mas ela é perfeitamente livre de máculas legais. O homem que a ofereceu não tinha ideia de ser salvo por seus feitos, pois no segundo verso do Salmo ele dissera: E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Esta não é uma oração de um pecador buscando salvação, pois a salvação não é fazer a vontade de Deus, é acreditar em Cristo. É a oração do homem que já está salvo e que, estando salvo, devota-se ao serviço de Deus e deseja ser ensinado no temor do Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade, ó Deus. A conexão nos leva a observar que Davi via fazer a vontade de Deus como seu melhor escape de seus inimigos. Ele fala de seus cruéis perseguidores. Ele declara que, embora tenha procurado por toda parte, não conseguiu encontrar ninguém que o ajudaria. Então ele ora: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. E confie nisso. A maneira mais garantida de escapar do perigo é não fazer nenhum mal. Se você estiver rodeado por aqueles que o difamariam, sua melhor defesa é uma vida sem culpa. Se muitos estão esperando sua hesitação e maliciosamente desejando sua queda, sua segurança reside na santidade. A melhor oração que você pode usar para a sua própria proteção é: ensina-me a fazer a tua vontade. Se você fizer o certo, ninguém pode prejudicá-lo. Esta oração foi sugerida pela perplexidade da mente do salmista. Ele estava sobrecarregado e não sabia o que fazer, e assim gritou: ensina-me a fazer a tua vontade, ó Deus. Ele havia chegado a um lugar onde muitas ruas se encontram e não sabia qual caminho escolher, então orou para que Deus o guiasse. Eu recomendo esta oração para todos que possam estar dolorosamente confusos e ansiosos. Vocês exerceram seu próprio julgamento e consultaram, talvez até demais, amigos, e ainda assim seu caminho parece completamente bloqueado. Recorra a Deus com essa oração em seu coração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Que o Espírito de Deus agora abençoe-nos enquanto abrimos esta curta oração para que ajude-nos a entendê-la e usá-la. Falaremos sobre oração e então falaremos sobre sua resposta. Primeiro, a oração em si. Vamos notar seu caráter. É uma oração sagrada. Ensina-me a fazer a tua vontade. O homem que profere esta língua deseja estar livre do pecado, pois o pecado nunca será a vontade de Deus. Sob nenhuma circunstância, seja qual for, eu farei o errado e imaginarei que estou fazendo a vontade de Deus. Li sobre um homem extremamente pobre que precisava de combustível para pôr o fogo para seus filhos, e o texto veio à sua mente: tudo é vosso. Armado com este texto, ele pensou em pegar um pouco de madeira da pilha do seu vizinho, mas muito felizmente veio outro texto à sua mente: não roubarás. Para ele estava claro o seu significado, então não mexeu na madeira. E ele lembrou-se, depois, como aquele texto o salvou de uma grande transgressão. Confie nisso. Quaisquer circunstância ou impressões que possam parecer, nunca é a vontade de Deus se faz você fazer aquilo que é errado. Existem providências do diabo, assim como providências de Deus. Quando Jonas queria ir a Tarsis, encontrou um navio indo para lá e disse: que providência! Sim, mas nenhuma providência jamais pode ser uma desculpa para pecar contra Deus. Devemos fazer o certo e, portanto, oramos: ensina-me a fazer a tua vontade. É uma oração humilde e oração de um homem de profunda experiência. E ainda assim, por tudo isso, e talvez por causa disso, um homem que se sentiu que precisava ser ensinado conforme cada passo que dava. Quando vocês não precisam de ensinamentos, irmãos e irmãs, é porque vocês são estúpidos demais para aprender. Vocês podem confiar nisso. Somente uma moça muito jovem, que acabou de sair de um colégio interno, que terminou seus estudos, e somente um homem muito tolo acha que não pode aprender mais. Aqueles que se conhecem melhor e conhecem o mundo melhor e conhecem Deus melhor sempre pensam o menor de si mesmos. Eles não possuem sabedoria própria, a não ser isso, que são sábios o bastante para fugir de sua própria sabedoria e dizer ao Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade. Esta é a oração. Esta é uma oração sagrada e uma oração humilde,
que se recomenda para todo coração sagrado e humilde. É, caros amigos, uma oração dócil, a oração de um homem ensinável. Ensina-me a fazer a tua vontade. Você vê, não é meramente ensina-me a tua vontade, mas ensina-me a fazê-la. A pessoa é tão ignorante que precisa ser ensinada como fazer qualquer coisa. Você pode dizer a uma criança como andar, mas ela não andará só com isso. Você precisa ensiná-la a andar. Você precisa tomá-la pelos braços como Deus fez com Efraim. Ele diz, eu ensinei a andar a Efraim, tomando pelos seus braços, da mesma forma que uma enfermeira ensina aos seus pequenos. Ensina-me a fazer. Senhor, não é o bastante que ensine minha cabeça e ensines meu coração. Também ensine as minhas mãos e meus pés. Ensina-me a fazer a tua vontade. Um suplicante assim é dócil e pronto para aprender. É também uma oração aquiescente, o que é algo ótimo em seu favor. Ensina-me a fazer a tua vontade, não a minha. Eu deixarei a minha vontade de lado. Ele não diz, ensina-me a fazer parte da tua vontade, a parte que me agrada, mas toda a tua vontade. Se há alguma parte da tua vontade que não me agrade, por esse mesmo motivo, ensina-me até que toda a minha alma conforme-se à sua mente e eu ame tua vontade. Não porque ela é agradável, mas porque ela é a tua vontade. É uma oração de resignação e autoabnegação, e é talvez uma das maiores que o cristão pode orar. Embora ele possa muito bem ser própria do aluno que encontra-se pela primeira vez na porta da sabedoria. E então observe que é uma oração crente. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Há fé em Deus nessa declaração. Tu és meu Deus. E há fé na condescendência de Deus, de que Ele atuará como um professor. Irmãos e irmãs, nós temos duas falhas. Nós não pensamos que Deus é tão grande como Ele é, e não pensamos que Deus possa ser tão pequeno como Ele pode ser. Nós erramos nos dois lados e não sabemos nem sua altura de glória, nem sua profundidade de graça. Nós praticamente dizemos, esta aprovação é muito inferior, eu a suportarei sem Ele. Nós esquecemos que o mesmo Deus que rege as estrelas condescende para ser um professor e nos ensinar a fazer a sua vontade. Nós ouvimos uma vez de um presidente de uma grande nação que, ainda assim, ensinava numa escola dominical e pensava-se ser uma grande condescendência, mas o que dizer dele que, enquanto sentava-se entre os corais de anjos e aceita seus louvores, desce às suas pequenas crianças e as ensina a fazer a sua vontade. A oração perante nós é muito preciosa, pois é sagrada, humilde, dócil, aquiescente e crente. Agora, vamos observar o que verdadeiramente é o pedido. Em tantas palavras, diz, ensina-me a fazer a tua vontade. Então, irmãos e irmãs, é uma oração prática. Ele não diz meramente, ensina-me a saber a tua vontade. Uma oração muito excelente é esta. Mas existem muitos que focam-se rápido no saber e não chegam no fazer. Estes são ouvintes esquecidos, enganando a si mesmos. Uma grama de fazer vale 1 tonelada de saber. A fé mais ortodoxa do mundo, se for acompanhada por uma vida profana, somente aumentará a perdição do homem. Deve-se ceder os membros e a mente para Deus em obediência, ou então, quanto mais soubermos, mais será a nossa condenação. O salmista não diz, Senhor, ajuda-me a falar sobre a tua vontade, embora seja algo muito propício de se falar e algo muito proveitoso de se ouvir. Mas ainda, fazer é melhor do que falar. Se fizessem mais perguntas do que afirmações, existiriam mais santos no mundo do que existem agora. Isto é, se aqueles que falam com integridade também andassem com integridade, seria tão bom. Mas como muitos, o falar é melhor do que o andar. É melhor ter uma língua silenciosa do que uma vida impura. Santidade prática é preferível à mais doce eloquência. A oração é, ensina-me a fazer a tua vontade. Existem alguns que desejam aprender sobre todos os mistérios e realmente entender um mistério corretamente é um grande privilégio. Mas seu pensamento principal parece ser conhecer as doutrinas profundas, os pontos misteriosos. Muitos encontram no assunto profecia e que bela confusão fazem quando chegam lá.
Já tivemos não sei quantas teorias de profecia, cada uma das mais absurdas que a outra. E assim será, eu receio, até o fim do mundo. Realmente seria ótimo entender as profecias e todo o conhecimento, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E esse caminho excelente é viver uma vida de dependência e fé humilde e divinas, e mostrar que em sua vida o amor que estava em Cristo Jesus está em você. Senhor, sobretudo, eu desejo saber sua vontade para fazê-la. Ensina-me isso e eu estarei satisfeito. Já disse que esta oração pede que façamos a vontade de Deus, não a nossa vontade. Ah, com quanta naturalidade nosso coração ora: Senhor, deixe que seja do meu jeito. Essa é a primeira oração da natureza humana, quando deixada sozinha. Quem é o Senhor cuja voz ouvirei? Deixe que seja do meu jeito. Esse desejo, às vezes, entrará no coração do cristão, embora eu espere que não fique lá por muito tempo. Podemos estar orando: Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua. Porém, o coração perverso e rebelde pode estar falando lá dentro: mas que seja a minha vontade, Senhor, que seja a minha vontade. Ainda nós nos prendemos ao eu. Que o Senhor livrai-nos do Senhor da vontade, que é um terrível tirano onde quer que reine. E que seja esta a nossa oração: ensina-me a fazer a tua vontade. Não devemos pedir que façam a vontade de outras pessoas, embora algumas pessoas sejam sempre escravas das vontades de outros. Qualquer que seja a sua companhia, isso é o que elas são. Quando em Roma, agem como os romanos. Elas tentam se acomodar à sua família. Elas não tomam posição ou não são decididas. Elas são reinadas e governadas, pobres escravos que são por suas conexões, amizades e companhias. Elas temem a desaprovação do homem. Ah, se elas se erguessem para algo mais nobre e orassem: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, quer seja a vontade dos grandes da terra, a vontade dos meus amigos influentes ou a vontade dos meus vizinhos que falam alto ou não. Ajude-me a fazer a tua vontade e tomar minha posição e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma oração abençoada. Quanto mais olhamos para ela, mais enxergamos nela. O que ele quer dizer com fazer a vontade de Deus? Ele não quer dizer: ajude-me a fazer o que tua palavra me comanda, pois a vontade de Deus é colocada perante nós muito claramente em sua palavra, e especialmente nessa lei como vista nas mãos de Cristo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Servi-lo devotamente e amar nosso vizinho como amamos a nós mesmos, esta é a vontade de Deus. Que seu Espírito nos ajude. Ensina-me a fazer a tua vontade, ó Deus. Isso também toma a forma de providência. De dois rumos igualmente corretos, às vezes precisamos perguntar: Senhor, qual é a tua vontade aqui? Não há nada imoral, nenhum nem outro, e, portanto, nossa dificuldade está aí. E então, nós vamos ao Senhor e dizemos: aqui está um caso no qual sua lei não me guia. Do contrário, eu deveria decidir imediatamente. Mas você me mostrará o que você quer que eu faça? Em outro caso, a vontade de Deus pode ser sugerida por oportunidade. Caro amigo, a vontade de Deus é que você converse com esse amigo sentado perto de você sobre o assunto da sua alma. A vontade de Deus é que seu servo não convertido tenha suas orações e suas instruções. Deus coloca os homens em nosso caminho de propósito para que façamos o bem para eles. Não tem qualquer dúvida de que muitos cristãos são direcionados a irem onde não escolheriam ir e associarem-se com pessoas que não desejariam se associar de propósito para que elas sejam o meio de levar luz para lugares escuros e carregar a vida de Deus para almas mortas. Então, se você fizer esta oração: ensina-me a fazer a tua vontade, e realizá-la, você ficará atento para as oportunidades de servir ao Senhor. A oração parece, para mim, ter todo esse direcionamento e muito mais. Mas eu responderei outra dúvida: qual é a intenção da oração em relação à maneira? Ele não diz: Senhor, permita-me fazer tua vontade, mas ensina-me a fazer a tua vontade. Como se houvesse alguma forma peculiar de fazê-la que precisava ser ensinada. Como quando um jovem se torna aprendiz para adquirir um ofício. Senhor, eu me colocaria sob a escritura da sua graça para que você me ensine a arte e mistério de fazer sua vontade.
Como então deve a vontade de Deus ser feita? Ela deve ser feita ponderadamente. Muitos cristãos não são nem um pouco atenciosos como deveriam ser. Deveremos viver a vida não irreverentemente, como a borboleta que voa de flor para flor, mas como a abelha que fica e chupa o mel e armazena a doce reserva para a colmeia. Deveremos estar seriamente em sinceridade, e um ponto da sinceridade deveria ser: com sagrado tremor, sagrado receio, para fazer meu chamado certeza, seu maior conselho para preencher e sofrer toda a sua vontade justa e até o fim resistir. Senhor, ajude-me a fazer a tua vontade, seria dobrando toda a minha alma para fazê-la, não trivializando seus tribunais, nem fazendo da vida uma peça, mas amando você com toda a minha compreensão. A vontade do Senhor deve ser feita imediatamente. Assim que um comando é recebido, deve ser obedecido. Senhor, não me faça sofrer para consultar com a carne e sangue. Faça-me pronto e de rápido entendimento no temor de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade como anjos fazem, que assim que escutam tua palavra, voam como chamas de fogo para satisfazerem teus desejos. Sua vontade deve ser feita com alegria. Jeová não busca escravos para enfeitar o seu trono. Ele quer que tenhamos deleite em fazer a sua vontade. Sim, sua lei deve estar em nosso coração. Ah, irmãos e irmãs, vocês precisam orar isso. Ensina-me a fazer a tua vontade, ou então vocês errarão o alvo. Ensina-me a fazê-la constantemente. Não deixe que eu seja seu servo às vezes e depois fuja de ti. Mantenha-me nisso. Faça com que eu nunca me canse. Quando amanhã me acordar, que ela me encontre pronto. E quando anoitecer me colocar para descansar, que eu esteja o servindo até que eu adormeça. Também me ensine a fazer, Senhor, universalmente, não só uma parte dela, mas ela por completo, nenhuma de suas ordens sendo ignoradas, nem mesmo uma só parte da minha tarefa diária deixada inacabada. Eu sou teu servo. Faça-me ser o que um bom servo é para sua senhora e senhor, nunca negligenciando nenhum dos cuidados da casa. Que eu esteja atento em todos os pontos. Ensina-me a fazer a tua vontade espiritualmente, não tornando o exterior de copos e pratos limpos, mas o obedecendo dentro da minha alma. Que o que eu faça seja feito com todo o meu coração. Se eu orar, ajude-me a orar no Espírito. Se cantar, permita que meu coração faça música em ti. Quando eu estiver falando com os outros sobre o seu nome e tentando espalhar a graça de Jesus, não me deixe que o faça em minha própria força ou num espírito errado, mas que o Espírito Santo esteja sobre mim. Ensina-me a fazer a tua vontade intensamente, que o zelo da sua casa me consuma, que eu possa jogar todo o meu ser nisso. Esta pequena oração cresce, não cresce? Orem-na, irmãos e irmãs, e que o Senhor os responda. Mais uma vez, existem qualidades necessárias que precisamos buscar se formos orar sinceramente esta oração. Ensina-me a fazer a tua vontade. Você deve ter um caráter decisivo, pois alguns nunca fazem a vontade de Deus, embora eles desejam fazê-la e se arrependam. Eles dizem que não podem, eles resolvem que irão e acabam ali. Ó vocês almas esponjosas, alguns de vocês são lamentavelmente apertáveis. Qualquer mão que os segura pode moldá-los. A decisão é necessária, pois vocês não conseguirão fazer a vontade de Deus a não ser que saibam dizer não e ser firmes e declarar que o que quer que aconteça, vocês não darão as costas para o serviço do seu Deus. Se o Senhor for ensinar-lhe a fazer a sua vontade, você também precisará de coragem. A oração virtualmente diz: quando meus inimigos me ridicularizarem, ensina-me a fazer a tua vontade. Quando eles me ameaçarem, ensina-me a fazer a tua vontade. Quando me seduzirem, ensina-me a fazer a tua vontade. Quando me difamarem, ensina-me a fazer a tua vontade e a ser valente com a bravura que resolve fazer o certo e deixa os problemas com Deus. Ensine-me a fazer a tua vontade. Significa me dê resignação, mate em mim meu interesse pessoal, derrube, eu peço, meu orgulho. Faça-me disposto a ser qualquer coisa ou fazer qualquer coisa que você queira. É uma oração que necessita de humildade. Nenhum homem pode fazê-la, a não ser que ele esteja disposto a abaixar-se e lavar os pés dos santos.
Ensina-me a fazer a tua vontade. Deixe-me ser uma máquina de lavar louça em sua cozinha, se assim eu puder glorificá-lo. Eu não tenho escolha a não ser que você seja tudo por tudo. É uma oração também para a vida espiritual e muito dela, pois o homem morto não pode fazer a vontade de Deus. Os mortos o louvarão. Eles descerão no poço para agradecê-lo. Ah não, irmãos e irmãs, vocês devem estar cheios da vida se forem fazer a vontade de Deus. Alguns professores e mestres ainda não estão vivificados nem um terço do caminho. Eu espero que eles tenham um grau de vivificação, mas não parecem ter atingido as extremidades. Pode haver um pouco de vivificação no coração, mas não vivificou a língua para confessar a Cristo, nem vivificou as mãos para dar a Cristo, ou para trabalhar por Cristo. Eles parecem estar meio mortos. Ó Senhor, preenche-me de vida das solas dos meus pés até o topo da minha cabeça. Pois como poderei fazer a tua vontade, a não ser que o teu Espírito sature-me por inteiro, até que cada pulsação seja consagrada? Eu seria inteiramente seu. Ensina-me a fazer a tua vontade. Esta é a oração. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ela receberá uma resposta? Sim. Irmãos e irmãs, ela com certeza obterá uma resposta de paz, pois primeiramente há uma razão para esperá-la. Tu és o meu Deus. Ah, sim, se estivéssemos perguntando isso de outra pessoa, poderíamos temer, mas tu és meu Deus é um argumento abençoado, porque o maior supõe o menor. Se Deus nos deu a si próprio, Ele nos dará ensinamento. É sempre a maneira de Deus ensinar. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. É uma qualidade de um bom homem desejar fazer o bem para os outros. É soberanamente a qualidade do bom Deus fazer o bem para os outros. Quando penso sobre o que é o Senhor, tenho certeza de que Ele estará disposto a me ensinar a fazer a sua vontade. Além disso, Ele prometeu fazê-lo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. E novamente, Ele é glorificado por fazê-lo. Pois quando as pessoas fazem a sua vontade, isso traz glória a Deus. Portanto, eu posso esperar, por todas essas razões, que Ele me ensinará a fazer a sua vontade. Novamente, caros amigos, isso precisa ser respondido. Ensina-me a fazer a tua vontade. Senhor, não há ninguém que possa ensinar-me a tua vontade a não ser que tu faças. Eu nunca aprenderei sozinho. Esta bolsa de estudos nunca pegarei por acaso. Senhor, a não ser que me segures e me ensines com tua suprema arte, nunca aprenderei a fazer a tua vontade como desejo aprender. Vocês veem, Ele dá as costas para todos os outros professores por seu Deus. Ele coloca-se na escola somente com Deus. E há a oração: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Irmãos e irmãs, vocês devem ter este ensinamento, ou senão nunca farão a vontade de Deus. Nenhuma força da natureza, nenhuma sagacidade da natureza jamais será suficiente. Para servir ao Senhor corretamente, vocês devem ser ensinados de cima. Existem muitas maneiras de Deus dar sua resposta para esta oração. Ensina-me a fazer a tua vontade. Nós já recebemos uma resposta maravilhosa para ela. Ele nos deu Jesus Cristo para ser nosso exemplo. Não há ensinamento melhor do que um verdadeiro exemplo. Se quiser saber a vontade de Deus, estude a vida de Cristo. O Senhor fica feliz em nos dar cópias mais fracas dessa mesma vontade dele em seus santos. Leia as sagradas biografias das Escrituras. Observe as vidas santas daqueles que estão entre vocês, que vivem perto de Deus, e segue-as tão longe quanto segues Cristo. Elas não são cópias completas, há borrões e erros. Ainda assim, o Senhor ensina aos jovens pelas vidas divinas de seus pais e Ele instrui a todos nós pelas biografias de homens e mulheres devotos. Novamente, o Senhor nos ensina por cada linha da sua palavra. E muitas vezes, quando essa palavra é ouvida ou cuidadosamente lida, ela chega em casa com grande poder para a alma e nos guia no caminho da vida. Além disso, o Senhor tem uma forma de nos ensinar por seu próprio Espírito. O Espírito Santo fala em sussurros secretos com aqueles que são capazes de escutá-lo. Não é todo cristão professo que recebe as visitas do Espírito de Deus em munições pessoais, mas existem santos que escutam uma voz atrás deles dizendo: este é o caminho, andai nele. Deus nos guia com seus olhos, assim como por sua palavra.
Olhos abertos podem ver, no momento, o que o Senhor quer dizer. Ele tem meios gentis. Suas relações diárias, em amável ternura, são guias para nós. Cada misericórdia é uma estrela para nos pilotar ao céu. Quando não estamos dispostos a ser guiados tão facilmente, Ele nos ensinará por meios brutos. O Senhor possui uma ponta e um chicote para aqueles que precisam. Ele nos prenderá por aflição e enfermidade, e às vezes nos castigará muito dolorosamente com perdas, lutos, depressão de espírito e coisas semelhantes. De um jeito ou de outro, Ele ouvirá a oração por ensinamento, pois é uma aliança de promessa. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Abençoados são aqueles para os quais o ensinamento vem suavemente e delicadamente. Pode ser assim se estivermos dispostos a receber assim. Mas com certeza, se não formos ternamente guiados, Deus nos fará fazer sua vontade, como homens obrigam os bois a fazerem a vontade deles quando estão rebeldes sob o jugo e devem ser forçados. O Senhor ouvirá a nossa oração por instrução, mas pode não ser bem da maneira que teríamos escolhido. Mais uma coisa, confie que oramos, todos nós que conhecemos o Senhor, a oração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Agora preste atenção, meus caros amigos. Preste atenção para o fazerem com sinceridade e saibam o que estão fazendo, porque depois de oferecer tal petição como esta, não ousem pecar levianamente. Vocês não podem dizer, ensina-me a fazer a tua vontade, e então ir para entretenimentos frívolos ou passar suas noites em vão e numa sociedade leviana. Isso seria um deboche insolente a Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, você diz, e então levanta-se e faz o que sabe que é claramente contrário à sua mente e vontade. Que profundidade desafiadora isto é! Novamente, não ofereça essa oração com uma reserva. Não diga ou queira dizer, ensina-me a fazer a tua vontade em todos os pontos, menos um. Há um ponto em que peço para que você me dispense. Receio que certos crentes não queiram aprender demais. Percebi que eles não gostam de ler passagens especiais da Bíblia. Talvez elas os incomodem doutrinariamente, ou com as ordenanças da fé cristã, ou com os assuntos de disciplina da igreja. Eles não colam essas páginas juntas para esconder a passagem desagradável, mas não gostam delas muito abertas. Eles preferem ler um verso que tenha mais a ver com o que pensam. Mas, irmãos e irmãs, se vocês tiverem uma desavença com um verso da Bíblia, façam as pazes com ele imediatamente. Vocês não devem alterar o texto, altere seu credo, altere sua vida, altere seu pensamento. Essa é a obra de Deus, o Espírito Santo, pois o texto está certo e vocês estão errados. Ensina-me a fazer a tua vontade. Significa que, se oramos honestamente, eu buscarei a palavra de Deus para saber o que ele pensa. Ora, há vários de vocês que vão à igreja, que foram trazidos, qualquer que seja a situação. Vocês não se preocupam em examinar se sua igreja é bíblica ou não. Esta é uma maneira cega de agir. Isso não é obedecer à vontade de Deus. Conheça o que o livro de Deus ensina. Procure as Escrituras. Muitos cristãos acreditam no que seu ministro prega só porque ele prega aquilo. Não acredite numa palavra do que eu prego, a não ser que você possa encontrá-la na palavra de Deus. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Somos todos falíveis e, embora ensinemos o melhor que consigamos e esperamos que Deus ensine-os muito por meio de nós, não somos inspirados e nem fingimos ser. Pesquise o livro de Deus por sua conta e siga o que encontrar lá e nada mais. Para onde a Bíblia direciona, você está fadado a seguir, e ao seguir sua orientação, você não andará na escuridão. Busque saber a vontade de Deus e, quando souber, realize-a e ore para que o Espírito Santo leve embora o mais querido ídolo que você tiver, o pensamento que mais lhe agrada, para fora da sua mente, se for contrário à vontade suprema do Deus eterno. Que o Senhor conceda que possamos orar e que possamos ser ouvidos. Infelizmente, pessoas não convertidas não podem orar à semelhança do meu texto. Elas precisam, primeiro de tudo, acreditar no Senhor Jesus Cristo antes de poderem fazer a vontade do Senhor. Que todos vocês sejam levados a acreditar no Salvador e, quando fizerem, que o Espírito Santo os leve a orar. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Que o Senhor vos abençoe, pelo amor de Cristo. Amém, queridos. Amém.